Olá pessoas, eu sou Danizito e vamos continuar aqui essa playlist de Spy Family, onde basicamente nós paramos aqui quando a Yor ia contar pro Lloyd que ela é uma assassina e revelar todo o seu segredo. Mas depois de um belo passeio, digamos assim, né, os dois a sós, e ela não ter conseguido, já resumindo aqui pra vocês, contar exatamente que ela é uma assassina, acabou virando aqui uma revelação de paixão, onde ela meio que se declara ali pro Lloyd sem se declarar realmente. Vocês vão entender melhor que eu já vou mostrar pra vocês e explicar. Mas já dando um leve de um spoiler, basicamente os dois vão ter aqui o seu casamento prolongado para sempre. Sim, os dois estão casados para sempre agora. E por fim, para finalizar, né, com chave de ouro, vamos ter aqui a Yor simplesmente se declarando, né, no caso que gosta do Lloyd, pra Anya. Essa é a primeira vez em que um dos dois faz algo assim. Enquanto isso, em paralelo, o Lloyd pensando que talvez seja melhor ele trocar a Yor pela Fiona. Mas enfim, já vou explicar tudo o que acontece aí pra vocês, trazendo os melhores momentos, né, os compilados dos meus vídeos. Mas antes eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo aqui pro vídeo. A Yor finalmente vai contar pro Lloyd que é uma assassina e pra tomar coragem ela convidou ele para um encontro e simplesmente começou a beber diversos coquetéis pra ver se consegue contar. Isso porque ela havia acordado assustada, até porque na noite anterior ela bateu na porta do Lloyd pelo simples fato que iria contar pra ele cara a cara. Perdeu a coragem e simplesmente convidou ele pra fazer aqui um encontro novamente num tal restaurante que ela já tinha ido juntamente com ele. Então durante o encontro ela simplesmente pensou bem e teve a brilhante ideia de pedir o mesmo coquetel que ela tinha pedido da última vez, e naquele momento ela havia tomado muita coragem, inclusive os dois ficaram bem pertinho. Então ela repetiu a dose, simplesmente pegou lá o coquetel, desceu tudo e ficou um pouco agoniada, até porque não funcionou nada. Ela se perguntou, não sei a razão, mas o gosto é diferente daquele que eu tomei. E daí ele, talvez devia ser um outro diferente. Simplesmente pediu o outro, ela bebeu e não adiantou nada. Inclusive ela mesma gritou, ele, que não entendi nada. Eles simplesmente decidiram aqui passar o dia experimentando os drinks a fim de achar um bom, e depois disso ela ficou completamente bebinha e saiu andando com ele. Ela não tomou coragem pra contar, e durante todo esse processo simplesmente o Hemlock apareceu lá e ficou olhando pra ela. Ela sentiu, foi atrás dele, a única coisa que ele queria era levar aqui um remédio que o Gimpin havia feito pra ela, e então ele entregou e foi embora. Só que mal eles sabiam que estariam sendo observados. Será que a Yor vai ser descoberta por outras pessoas que não sejam o Lloyd? Bom, o Lloyd só não descobriu até o momento porque ele simplesmente é muito... A Yor foi pega traindo o Lloyd, pelo menos é isso que as vizinhas deles acharam. Resumindo a história, o Hemlock só queria dar aqui pra ela uma pomada que o Gimpin tinha feito pra ela se curar dos machucados. Ele mesmo diz, só vim pra te dar isso, vou embora deste lugar cheio de gente e me faz querer vomitar. Enquanto isso, as amiguinhas lá da Yor tá simplesmente pensando, aquela não é a senpai, o que ela tá fazendo com um cara sozinho, bonitão inclusive? Então elas pensam, se encontrando a sós com um homem num lugar destes, bom, é até ganhando presentes, não me diga que é a senpai. Enfim, ela voltou aqui pro encontro com o Lloyd e elas ficaram observando. Tanto o Lloyd quanto a Yor perceberam isso e começaram a disfarçar, mostrando que são completamente unidos e apaixonados, e disfarçando pra conseguir fugir delas e ir pra outro lugar com que elas não vejam. Finalizando o capítulo de uma maneira assim bem romântica entre os dois conversando, inclusive dizendo que eles podem prolongar esse contrato para sempre, ou seja, os dois realmente ser marido e mulher. A Yor se declarou pro Lloyd e eles vão fazer esse contrato de marido e mulher durar para sempre. Bom, depois da Yor ter falhado miseravelmente ao tentar falar pro Lloyd que ela é uma assassina, os dois se viam aqui no momento a sós ao ar livre e simplesmente começaram a conversar. É meio nostálgico, não é? Embora não tenham sido apenas uns 6 meses, enquanto ela simplesmente pensava que antigamente ela vinha aqui para se certificar da razão pela qual está lutando, mas agora isso não é mais necessário, porque sinto que tem uma coisa muito mais importante bem aqui. É quando ela simplesmente pergunta pra ele, o nosso casamento, no caso o acordo do casamento, quanto tempo ele vai durar? O Lloyd sente uma pontada e simplesmente pensa, qual é a intenção dela fazendo essa pergunta? Considerando o mau humor dela pouco tempo atrás, isso é possível. No caso, terminar com ele, no caso, né, terminar o contrato. Ele fica bolando vários planos aqui, mas simplesmente a Yor interrompe esse pensamento dele falando, para você, Lloyd, o contrato serve para a Anya poder se formar no colégio. E eu fiquei pensando que se desistisse por alguma razão, isso seria o fim de tudo. Mas e ela simplesmente pensa, gostaria que durasse para sempre isso, enquanto o Lloyd tá pensando, isto significa que ela deseja continuar com o contrato. Ele então se pergunta, mas é claro, pode ser para sempre, se você quiser, Yor, já que o risco de você ser presa nunca vai embora, né? Então ela tem que ficar casada com ele. Ela diz que sim. Ele responde dizendo que isso ajudaria muito ele também. De certa forma, ela até que ficou feliz, até porque isso vai durar para sempre agora. Mas enfim, vamos ver como é que isso vai se desenrolar e como que carambas eles vão se declarar ou contar a verdade, né? Que ele é um espião e que ela é uma assassina. Eu tô muito curioso pra saber. A Yor simplesmente declarou que gosta do Lloyd, que está completamente apaixonada por ele. E isso foi pra Anya, as quais elas prometeram aqui que iriam manter isso em segredo do Lloyd. E isso foi logo depois dela ter ficado completamente frustrada ao tentar contar isso diretamente na cara do Lloyd, depois ter arranjado um encontro com ele pra finalmente contar e também não ter conseguido. E finalmente, no fim do dia, ela ter quase conseguido contar. Só que o Lloyd entendeu um pouco errado, basicamente ele achou que ela queria continuar
continuar com o casamento pra sempre. E ele mesmo falou, claro, pode ser para sempre se você quiser. E enquanto o Lloyd simplesmente pensava que alguma coisa tava errada, que talvez ele poderia até descartar a Yor e trocar ela pela própria Fiona, devido à missão, né, tá em risco. Então, enquanto isso, a Yor tava simplesmente se declarando, falando, parece que eu gosto do Lloyd para a Anya. Só que ela não entende muito bem, ela fala, você prefere ele ou o Maurice, que seria a comida que eles estão comendo? Mas enfim, se encerra aqui o capítulo, basicamente todos eles felizes, e ela pensando, quero continuar a proteger este lugar, estando com eles.